Os 4 clubes brasileiros garantiram vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Entre os 16 melhores do torneio, o Brasil é o país com mais representantes. Fluminense, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, nos cruzamentos. Teremos duelos pesadíssimos. Fluminense enfrenta a tradicional Inter de Milão, enquanto o Flamengo terá pela frente o gigante Bayern de Munique. Já Palmeiras e Botafogo fazem um confronto nacional, garantindo um brasileiro nas quartas. É um momento histórico para o nosso futebol. Agora, com o chaveamento definido, vamos analisar quem se deu bem, quem vai ter que suar sangue e quem pode ter um caminho mais tranquilo até as fases decisivas. Palmeiras, Flamengo e Fluminense chegariam às oitavas. O Botafogo é que acabou surpreendendo, né? Principalmente com aquela vitória diante do Paris Saint-Germain. Aquela vitória foi fundamental para colocar o Botafogo nas oitavas de final. Se ele tivesse empatado aquele jogo, claro que se ele não tivesse vencido, poderia ser outra circunstância na última rodada, mas pela matemática do grupo, se ele tivesse empatado aquele jogo com o Paris Saint-Germain, ele não chegaria às oitavas. Então aquela vitória do Botafogo realmente foi o que aconteceu fora da curva, e o Botafogo, com todo o mérito, também chegou às oitavas de final num grupo que era o mais difícil. E os jogos brasileiros e europeus ganharam muito destaque, e com razão, eram jogos que todo mundo esperava. O Flamengo conseguiu uma grande vitória contra o Chelsea, Botafogo uma vitória fantástica ali, fora da curva contra o Paris Saint-Germain. E o Palmeiras e o Fluminense, que jogaram na primeira rodada, né, a primeira impressão foram muito bem. Poderiam ter vencido o Porto e o Borussia Dortmund. Essa última rodada, nenhum brasileiro venceu. Aí é um ponto de alerta, cada um com a sua história. O Flamengo já estava classificado, fez um jogo com reservas contra o Los Angeles. Palmeiras jogou mal contra o Inter Miami. Fluminense não fez também um grande jogo ontem. E o Botafogo também, acho que aquela derrota para o Atlético foi muito condicionada pela vantagem que ele tinha. Ele podia perder o jogo de 2 gols. E ele jogou com essa vantagem na mão, perdeu por 1-0 e classificou. Agora é um outro momento, é outro campeonato e alguns times da Europa crescendo. Acho que a única classificação que merece ser um destaque, porque ela era até improvável, na teoria, era o Botafogo. Né? O Botafogo pegou 2 times europeus de nível alto, né? O campeão da Europa e um time que é ali sempre um dos 3 mais fortes da Espanha, que é uma liga relevante, um time que faz campanhas importantes também internacionais, que é o Atlético, e acabou conseguindo uma classificação que ela merece. Agora os outros não era obrigação. O Flamengo se classificar, o Fluminense se classificar e o Palmeiras se classificar. Nenhum deles aí surpreendeu. Você pode discutir o nível do jogo, qualidade das apresentações, ok. Aí tem diferenças muito claras de um para outro. Mas a classificação em si, a do Botafogo, é a única que merece, na minha opinião, maior registro assim, e maiores elogios. Né? Eu tô surpreso. Eu tô muito surpreso. Para mim seria mais fácil nenhum classificado que todos classificados. Realmente eu estou muito surpreso. O Botafogo foi a maior surpresa de todas, realmente foi. Ontem o Fluminense fez um jogo bem pragmático, né? O Palmeiras passou, mas ele jogou menos do que eu esperava, embora tendo passado. Mas sim, o time brasileiro vai além do que eu imaginava. Eu não ficaria surpreso se nenhum passasse. Passaram, agora um pelo menos vai passar para as quartas de final. Então, acho que foi além do que eu imaginava, assim, o futebol brasileiro. E a minha base é o que eles apresentam aqui no Brasil. O Campeonato Brasileiro é um campeonato com nível muito baixo, tecnicamente falando. Mas tivemos algumas surpresas, tipo a vitória do Flamengo com o Chelsea, a maneira que ela foi. A vitória do Botafogo com o PSG, para mim, entra naquele rol dos absurdos mundiais, né? Tipo, Camarões abre a Copa e ganha da Argentina campeão do mundo. Essa vitória do Botafogo para cima do Paris Saint-Germain, ela é histórica e faz com que o Botafogo chegue agora na fase de oitavas de final com um lado emocional, assim com o moral muito lá em cima, muito elevado, para enfrentar o Palmeiras. Palmeiras, que ainda não vingou na temporada depois de tantas contratações. Investimento que foi feito quase meio bi, investido agora na primeira janela do ano. Então o Botafogo acho que tem mais motivos para chegar para esse jogo com moral elevado diante do Palmeiras, que não fez uma grande apresentação. O Botafogo jogou muito bem naquele dia. E o Flamengo pelo futebol jogado, principalmente no principal desafio dessa primeira fase, né, contra o Chelsea. Embora os dois tenham ganhado dos europeus, o Botafogo ganhou de uma forma muito legítima e jogando muito bem, defensivamente, muito sólido, muito forte. E o Flamengo ganhou com uma imposição muito grande do seu modelo de jogo, uma característica muito marcante do trabalho do Felipe Luiz até aqui. Então acho que esses são os principais destaques. Eu acho que o Palmeiras tem bastante margem para evoluir pelo elenco que tem nas mãos. Até aqui não conseguiu demonstrar essa força dentro da competição, pelo menos do ponto de vista do desempenho.
E o Fluminense ficou muito uma sensação de que ele foi piorando ao longo da primeira fase, né? Isso é muito curioso, porque ele estreia muito bem contra o Borussia Dortmund, um jogo muito bom. O Fluminense produziu para vencer naquela ocasião na estreia. Ele faz um jogo ruim, né? Uma parte... O primeiro tempo acho que até foi a primeira meia hora muito boa contra o Ulsan, de produção muito alta de oportunidades. Em 5 minutos já tinha 2 defesas do goleiro, bola na trave, aí tem o golaço do Arias de falta, aí no fim do primeiro tempo tem aquele apagão, o time desliga, toma 2 gols, no segundo tempo até busca uma virada, né? Uma reação, mas não foi uma grande exibição, né? O fato é que o lado da chave para a qual o Fluminense foi é um lado mais acessível do que o outro, né? De um lado você tem Bayern de Munique, você tem Flamengo, tem Paris Saint-Germain, você tem Real Madrid, provavelmente, o Real Madrid deve passar em primeiro. Acredito que se a chave de fato for essa, a gente tem uma chance muito grande de ter um brasileiro na final. Se do outro lado da chave não tiver Manchester City, não tiver Real Madrid, eu acho que a gente tem uma chance muito grande de ver um brasileiro decidindo a Copa do Mundo de clubes. Palmeiras ou Botafogo, principalmente, embora o Fluminense também esteja lá, mas não é favorito para avançar contra a Inter de Milão. O Flamengo, por exemplo, que é o time que jogou, fez o melhor jogo de um time brasileiro, né? Eu acho que o Botafogo conquistou o resultado mais surpreendente, mais pesado, mas a melhor atuação foi a do Flamengo contra o Chelsea. O Flamengo, para ser campeão desse campeonato, ele tem que eliminar o Bayern de Munique, provavelmente eliminar um Paris Saint-Germain e talvez numa semifinal eliminar um Real Madrid ou um Manchester City. E depois na final, claro, também outro time forte. O mais forte é o Flamengo, porque jogou realmente bem, né? Jogou realmente uma grande partida. O Palmeiras não fez partida nenhuma digna de elogios. Mesmo aquela do Porto, quando disse aqui, o Palmeiras não foi bom para o Palmeiras empatar com o Porto. Era para ter vencido o Porto. Falei isso no dia do jogo. O Palmeiras tinha que ter vencido aquele jogo. E os outros jogos do Palmeiras não foram dignos de elogio. Aliás, o Palmeiras é o pior dos 4 até agora em desempenho. O jogo contra essa equipe do Messi aí, o Inter Miami, foi um negócio horroroso. O Palmeiras correu o risco de eliminação em dado momento. Estava 2-0 contra, dependendo do placar do outro jogo. O Palmeiras, a gente está esperando desde o início do ano uma evolução no futebol desse time, pelas contratações, pelo investimento. E o time não evolui. E o time não apresentou bom futebol no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Palmeiras chegou a liderar rodadas da competição, mas também não foi aquele futebol vistoso. O time ainda não engrenou na temporada e a gente fica esperando a cada jogo uma resposta que não vem desse time do Palmeiras. O Fluminense sofreu nesses 2 jogos contra times de toques rápidos e times de velocidade. Então tem alguma questão física que pega realmente esse time do Fluminense. Então eu acho que o Flamengo é o time que chega com o melhor futebol apresentado nas oitavas de final. E é isso. Chegamos ao fim dessa análise completa sobre os 4 brasileiros nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo garantiram presença entre os 16 melhores, cada um com seus desafios e seus méritos. E todos agora com chances reais de seguir fazendo história. A gente viu atuações surpreendentes, como a do Botafogo contra o PSG, a consistência do Flamengo, as dúvidas em torno do Palmeiras e o Fluminense tentando se superar em um lado mais favorável da chave. Se tem uma certeza, até aqui, é que o futebol brasileiro está fazendo bonito. E o mundo está assistindo. Agora eu quero saber de você. Qual desses clubes brasileiros chega mais forte nessas oitavas? Comenta aqui embaixo. Deixa sua opinião. Porque no Pelada de Luxo, quem manda o papo também é você. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar cada detalhe dessa caminhada brasileira rumo à final. E se quiser se aprofundar ainda mais, confere o próximo vídeo que está aqui no canal. Tem muita análise quente sobre os confrontos decisivos, os cruzamentos e quem pode surpreender ainda mais. Valeu demais pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo